Voltando então na nossa visão geral sobre o metabolismo de lipídios, na parte do catabolismo já trabalhamos a mobilização do triacilglicerol, bem como a oxidação dos ácidos graxos pela beta-oxidação, e falamos também sobre o metabolismo dos corpos cetônicos, tanto a síntese quanto a degradação. Agora nós vamos falar sobre a biossíntese de ácidos graxos. Bom, após a elucidação de como acontecia a oxidação dos ácidos graxos, os pesquisadores acreditaram que o processo de síntese seria o oposto, ou bem parecido com o processo oposto da degradação de ácidos graxos. Porém, eles detectaram várias diferenças quando descobriram como acontecia o processo de biossíntese. A primeira diferença está com relação ao local onde ocorrem essas vias metabólicas. Nós já vimos que a beta-oxidação acontece na mitocôndria e a biossíntese de ácidos graxos ela é um processo que ocorre no citosol da célula. Além disso, as enzimas envolvidas na oxidação e na síntese são totalmente diferenciadas, são enzimas diferentes. E outro ponto importante é que lá na beta-oxidação nós vimos a liberação de acetil-CoA. E no processo de biossíntese, um componente que é essencial para a síntese dos ácidos graxos é a formação do malonil-CoA. O próprio malonil-CoA, nós vamos ver, ele é produzido a partir do acetil-CoA. Então, partimos da necessidade do acetil-CoA, é claro. Mas não basta simplesmente o acetil-CoA para sintetizar os ácidos graxos. Esse acetil-CoA ele precisa ser convertido em malonil-CoA, que tem a presença de uma carboxila a mais aqui, que diferencia o malonil-CoA do acetil-CoA. Então, nós vamos iniciar analisando como acontece esse processo de formação do malonil-CoA. O malonil-CoA ele é sintetizado por uma enzima que ela tem 3 porções. Essa enzima é a acetil-CoA carboxilase. Vamos chamar ela de ACC. A ACC ela tem 3 porções importantes. A porção biotina carboxilase, tem a porção transcarboxilase e tem ainda uma outra subunidade aqui que é a proteína carreadora de biotina. Nessa proteína estará ligada a coenzima da ACC, que é uma biotina. Então, toda essa estrutura aqui é a estrutura da biotina. Vamos ver então o que cada uma dessas porções vai fazer no processo de síntese do malonil. A síntese do malonil ela inicia então com a adição de uma carboxila na biotina, que está aqui ligada na ACC. A biotina, lembrando, ela está ligada na proteína carreadora de biotina. A porção biotina carboxilase ela é responsável pela adição dessa carboxila na biotina. Então, essa é a função dessa subunidade aqui, a biotina carboxilase. Adiciona a carboxila na biotina. Numa segunda etapa, agora, esse braço da proteína carreadora de biotina ligada à biotina, ele movimenta e vai para outra porção da ACC, que é a transcarboxilase. E agora ele leva essa carboxila junto, ligada à biotina. Agora, a transcarboxilase, ela vai fazer a transferência dessa carboxila ligada à biotina para o acetil-CoA, nesse ponto aqui, nesse carbono aqui do acetil-CoA. Então, remove um hidrogênio e liga a carboxila. E aí, nós vamos ter a formação do malonil-CoA pela enzima ACC. Esse é um passo essencial para a síntese, para dar início à síntese de ácidos graxos. A síntese de ácidos graxos, propriamente dita, ela é feita por um complexo multienzimático chamado de ácido graxo sintase. Essa imagem, ela mostra as diversas porções da ácido graxo sintase. Então, vamos analisar aqui algumas partes importantes. Essa parte aqui em marrom, ela não é enzimática, mas é uma proteína que é carreadora de acila. Essa porção, ela tem uma sulfidrila livre, que é muito importante para a ligação do grupo malonil, que vai ser o doador de carbonos para o ácido graxo que está sendo sintetizado.
Tem outras porções enzimáticas aqui, cada uma delas com uma função. Não é necessário ficar atentando para o nome de todas essas porções enzimáticas, mas elas estão aqui, né? A intenção é que vocês tenham uma ideia do processo geral. E aí eu vou chamar a atenção para essa outra porção aqui, que é a acetoacil-ACP sintase, que é chamada de KS. A KS, a subunidade KS, a porção KS, ela também tem uma sulfidrila livre, que é importante também durante o processo de síntese do ácido graxo, como nós vamos ver na sequência. Esse slide, ele mostra a visão geral do processo de biossíntese de ácidos graxos, com foco em um ciclo de biossíntese de ácidos graxos, para a adição de 2 carbonos no ácido graxo que vai ser sintetizado. Então, aqui nós temos ácido graxo sintase, aqui a porção ACP. Na porção ACP, ela vai receber o grupo malonil, formado lá pela enzima ACC. Então, o malonil é adicionado na porção ACP e a porção KS da ácido graxo sintase, aquela sulfidrila, aquele grupo que tem a sulfidrila livre também, ele recebe um grupo acetil. Então, é o único acetil que vai ser realmente necessário na ácido graxo sintase, somente para dar início à síntese do ácido graxo. Então, aqui temos um malonil e aqui temos um acetil. A primeira reação é uma reação do tipo condensação. E ela vai acontecer o seguinte, vai ocorrer a remoção dessa carboxila do malonil e a condensação aqui entre esses 2 carbonos aqui. A estrutura formada, o intermediário formado, ele permanece ligado à ACP, tal como está mostrado aqui. E esse intermediário metabólico que foi formado aqui, ele já começa a ter a cara de um ácido graxo, mas ele tem essa carbonila aqui no carbono beta. Então, esse intermediário, ele é o beta-ceto-acil-ACP, porque ele está ligado na ACP. Beta-ceto-acil-ACP. E observe que a nomenclatura desses intermediários, ele lembra muito a nomenclatura dos intermediários da beta-oxidação, só que no sentido oposto. Agora, então, o que aconteceu a primeira reação? Reação 1, vamos para a próxima reação, 2, que é uma reação de redução. Nessa reação de redução, vai ser adicionado hidrogênios na molécula, no intermediário metabólico. Vai ocorrer a adição, então, de um hidrogênio aqui nesse oxigênio e aqui no carbono beta, tal como está mostrado aqui, ó, na imagem. E o intermediário metabólico continua ligado na ACP. Os doadores, observe que os doadores de hidrogênios, portanto, os doadores de elétrons para a biossíntese, é o NADPH, aquele NADPH que vimos que foi produzido pela via das pentoses fosfato. O intermediário que foi formado aqui, ele lembra um ácido graxo, mas ele tem essa hidroxila diferente aqui, que não é comum no ácido graxo uma hidroxila. Então, eu tenho que indicar a presença dessa hidroxila na nomenclatura. Então, esse intermediário metabólico aqui, ele é o beta, porque ele está ligado, esse é o carbono beta, beta-hidroxi-acil-ACP, ligado ao ACP. Beta-hidroxi-acil-ACP. Agora, o beta-hidroxi-acil-ACP, na terceira reação, vai sofrer uma desidratação, que é a perda de elementos de uma molécula de água que vão ser removidos do intermediário metabólico. Então, vai ter a remoção dessa hidroxila aqui do carbono beta e também de um hidrogênio aqui desse outro carbono, que é o carbono alfa, ou carbono 2. Remove, então, os elementos de uma molécula de água. Para cumprir as 4 ligações entre o carbono alfa e beta, vai ser formada uma dupla ligação. Agora, esse ácido graxo, que está ligado aqui no ACP, ele tem uma dupla ligação, que eu tenho que indicar isso no nome. Então, esse intermediário metabólico, ele é o enoil-ACP. Ele é o trans-delta-2-enoil-ACP. Lembra que o delta indica a posição da insaturação, 2, né? A insaturação está entre o carbono 2 e o carbono 3.
E por fim, a última reação é uma reação de redução, onde vão ser adicionados hidrogênios na molécula, ou elétrons, e esses elétrons, eles vêm do NADPH novamente, né, produzido na via das pentoses fosfato. Então, nessa dupla ligação, ela vai ser desfeita e esses carbonos, eles vão receber hidrogênios. E agora, então, eu tenho aqui, ó, já uma cadeia carbônica, aqui, ó, com esses 3 carbonos, aqui o alfa, o beta e o próximo carbono, eles já lembram aí uma estrutura de um ácido graxo saturado. Só tem 4 carbonos, porque é o primeiro ciclo. Mas, na visão global, mostrada aqui no próximo slide, nós temos essa ideia de como isso acontece. Então, no primeiro ciclo, eu tenho o malonil aqui e o acetil aqui. Ocorrem as 4 reações que nós vimos no slide anterior. E aí, eu passo a ter um ácido graxo que tem já 4 carbonos. Ao final do processo da adição dos 2 carbonos no ácido graxo que está sendo sintetizado, ele fica ligado ao ACP. Mas esse ACP, essa sulfidrila do ACP, ela tem que ser liberada. E aí o ácido graxo ele acaba sendo transferido para o KS, para a sulfidrila do KS, deixando livre a sulfidrila do ACP para a ligação de uma nova molécula de malonil-CoA, porque ele que é o doador de carbonos para a síntese do ácido graxo. E aí ocorrem novamente as 4 reações, o ácido graxo agora tem mais 2 carbonos, depois agora são 6, depois 8 e assim por diante, até que seja produzido um ácido graxo com 16 carbonos, que é o ácido palmítico, palmitato. E ele é todo saturado. Como eu falei já no início, né, é produzido o ácido graxo com 16 carbonos saturado, se ele tiver a cadeia mais longa ou se ele estiver em saturações, outras enzimas vão auxiliar nesse processo. Então, aqui é uma imagem mais ilustrativa para vocês terem ideia da ação das dessaturases e das enzimas alongases, que são as enzimas que vão estar auxiliando nessas modificações. Então, para alongar o ácido graxo com 16 carbonos, vão atuar as enzimas alongases, que vão alongar a cadeia do ácido graxo. E as dessaturases são enzimas que vão inserir insaturações. Olha lá, aqui é uma dessaturação. Então, aqui atuam dessaturases. E uma coisa interessante para enfatizar aqui, com relação às dessaturases, é que as dessaturases de animais, elas inserem insaturações que vão somente até entre o carbono 9 e 10, no máximo, entre o 9 e o 10. Então, no caso, seria o 9, né? Porque a posição ela é indicada sempre com carbono de menor número. Então, falamos até o 10, mas é basicamente até o 9. E insaturações que vão além disso, além do carbono 10, elas não são feitas nos animais, quer dizer, não é uma coisa, não é um ácido graxo que é sintetizado pelo próprio animal. Por outro lado, plantas, micro-organismos, normalmente eles conseguem inserir insaturações em qualquer ponto do ácido graxo, mas os animais não. Dessa forma, então, os animais vão apresentar uma série de ácidos graxos com insaturações além do carbono 10 e que são essenciais para eles. Eles precisam obter da alimentação. Isso é bem importante, mas provavelmente vocês viram isso na Bioquímica 1.